Olá, seja bem-vinda a mais uma análise. E hoje esse filme está maravilhoso. Você precisa assistir. Você que é mãe, você que tem dificuldades com a maternidade, você que tem relações complicadas com a sua mãe, você precisa assistir esse filme para que você possa assimilar e entender muitas coisas aí na sua vida. Eu gosto muito dos filmes porque o filme ele vai a gente ter uma compreensão, facilitar a nossa compreensão de coisas que são extremamente assim subjetivas e difíceis de serem entendidas assim de primeira. Então eu adoro usar a análise dos filmes porque você ali assiste, você entende a trama toda, então fica mais fácil a gente assimilar aqui no nosso grupo de estudos. E, gente, eu queria trazer para vocês esse filme com uma visão sistêmica, com uma visão das constelações, apesar de ser um filme riquíssimo, que dá para você aprender muito sobre a psicanálise, né, de Freud, de Lacan, de Jung, dá pra gente aprender muito, mas eu vou direcionar toda a minha análise para os princípios sistêmicos, tá? Principalmente da constelação familiar, que é uma relação de mãe e filho. Então, antes da gente começar, clica aqui no curtir, tá bom? Encaminha essa live para aquela amiga ou para aquela pessoa que você vê que tem uma relação difícil com os filhos, onde percebe que ela gosta de ser mãe, ela ama os filhos, mas a maternidade é sempre muito difícil, é sempre muito desafiador, é sempre muito doloroso para ela, ou então para aquela filha que tem uma relação muito difícil com a mãe, tá bom? Então manda compartilha isso aí. E deixa aqui também nos comentários depois no final tudo que você aprendeu, os seus insights, me conta, porque quanto mais você interagir aqui comigo, mais eu vou entendendo de que forma eu vou trazendo os conteúdos aqui para vocês e que a gente possa ir cada vez mais aprendendo, né? Estudando um pouco sobre nós para que a gente domine a arte de conhecer a gente mesmo, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui algumas anotações, tá bom? Pode pegar o lápis de vocês, a caneta, pra gente começar a entender um pouquinho. Então, primeiro eu vou falar da visão sistêmica, tá bom? E depois eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou explicar um pouquinho do que é essa relação com a mãe e depois eu vou explicar isso na prática, como é que isso está acontecendo no filme, tá bom? Então, Bert vai nos falar, Bert, que é o pai das constelações familiares, ele vai nos falar que o nosso sucesso depende da relação com a nossa mãe. Então, se eu não tenho sucesso na minha vida, o que é o sucesso? É a fama? Não. O sucesso é você olhar para as áreas da sua vida e dizer assim, cara, tá tudo bem, tá tudo fluindo, a vida está fluindo. Mas se você percebe que tá pesado, tá travado, principalmente nas suas relações, você precisa olhar para a relação com a sua mãe. As constelações familiares, elas vão nos ajudar a entender a raiz dos nossos problemas, tá? Quando a gente vai para uma sessão de psicoterapia com um psicólogo, a gente vai entender muito sobre, o que é que eu faço com tudo isso aqui, né? Como eu trato a partir das consequências. Mas dentro das constelações, você precisa entender a raiz. Eu quero entender a raiz desse problema, porque eu quero começar a aprender a lidar com isso, fazer algo diferente com relação a isso. Então, dentro das constelações familiares, o que a gente vai entender hoje aqui é sobre a relação com a mãe. Então, entenda o seguinte, Bert vai nos falar também que a mãe é a mãe de todas as relações. Então, a forma como você se relaciona com a sua mãe, você se relaciona com todo mundo. Com o marido, com amigos, com as pessoas. Porque ela foi a primeira relação que você teve, né? Quando você estava no relacionamento ali, dentro da barriga dela, você já tinha um relacionamento. Então, você assimilou muita coisa. E a nossa relação com a nossa mãe, gente, ela é visceral, tá? Então, com o pai existe uma relação sim muito forte, mas com a mãe é muito mais profundo. Por quê? Porque você esteve dentro da barriga dessa mulher, né? Então você assimila coisas que muitas vezes é visceral, tipo assim, cara, é difícil mudar isso aqui porque não está na minha mente, não está só no meu emocional, está em todas as células do meu corpo, né? Então, é preciso entender um pouco mais dessa relação para que a gente possa entender quais são os nossos padrões, como a gente pode ir curando essa relação, porque quando eu curo a relação com a minha mãe,
todas as outras tendem a mudar. Quando uma coisa muda, tudo muda. Tá? Então, muitas vezes você vai trabalhar uma coisa na relação com a sua mãe, você vai perceber que as outras coisas vão fluindo. É como se você matasse três com eles com uma cajadada só. Então, você vai focar o quê? Exatamente naquilo que é necessário. Se você focar ali, você alavanca muitas outras áreas, problemas, relações complicadas, né? Na sua vida. Então, a relação com a mãe, ela traz essa força. A forma como você se relaciona com a sua mãe, você se relaciona com todas as outras coisas, tá bom? E a gente também vai entender sobre os ressentimentos, né? Ressentimento é muito importante a gente entender. Então, Bert vai dizer o seguinte, que a nossa relação com a nossa mãe, ela é exatamente a mãe de todas as relações. Outra frase dele também importante de falar é que o nosso sucesso tem a cara da nossa mãe, né? Então, olhe para o seu sucesso, tá legal, tá bem? Então, tem a cara da sua mãe. Não tá? Então, olhe para ela também, que você vai ver a carinha dela ali, né? A gente aprofundar muito. Então, vamos entender o seguinte, gente. Nós recebemos a nossa força vital da nossa mãe e do nosso pai, tá? Então, vou fazer aqui bem referente com relação à mãe, tá? Imagina que essa aqui é sua mãe, tá? E aqui é você, tá bom? Então, assim, a energia de vida que você recebe vem dessa mulher através de um canal. Aí vamos entender que esse é o canal, tá? Só que esse canal, ele precisa ser limpo, puro, tá? Porque se esse canal estiver obstruído, essa força de vida dessa mulher não passa por aqui, então eu não vou para a vida com 100%. Então, eu não me sinto uma mãe 100%, eu não me sinto uma esposa 100%, eu não me sinto uma profissional 100%, eu não me sinto 100% entregue 100% nas minhas relações. Agora, por que muitas vezes isso acontece? Porque nós tendemos a olhar para os nossos pais, especialmente aqui para nossa mãe, e julgar o que aquela mulher fez. Julgar, criticar. E uma das ordens das constelações familiares, que é a ordem da hierarquia, é você entender que não importa o que a sua mãe fez. Você é menor do que ela, você é filho dela. E você recebeu a vida dessa mulher. Então, você precisa ser eternamente grato a ela, independente do que ela faça. Tá? Independente do que essa mulher faça, você precisa olhar para ela e dizer: o que você me deu, que foi a vida, já foi o suficiente. Você não me deve mais nada. Só que todas as vezes, quando eu vou para a vida, né, quando eu entendo que lá na minha infância eu não recebi da minha mãe aquilo que eu queria ter recebido, quando eu olho para minha mãe e digo: você não me deu isso, você não me deu atenção, você não me deu amor. Quando eu jogo isso para minha mãe, dizendo que falta ela me dar isso, eu vou para as minhas relações aqui na vida adulta buscando que alguém preencha aquilo que ela não me deu. Então, se eu acho que a minha mãe deveria ter me dado proteção por alguma coisa que aconteceu na minha infância, então eu vou me relacionar com as pessoas querendo que as pessoas me protejam de alguma coisa. Isso sempre de uma forma muito inconsciente. Se eu entendo que a minha mãe não me amou o suficiente, que ela estava lá entretida com alguns outros problemas que estavam acontecendo na vida dela, porque a vida dela não se resume só a mim, né? Eu vou buscar nas minhas relações esse amor. Só que qual é o problema? É algo que nunca chega, tá? Então, se você entende que a sua mãe lhe deve mais atenção, mais carinho, porque ela não te deu isso na infância, você vai buscar isso nas suas relações. E por mais que você procure pessoas maravilhosas, por mais que você encontre com pessoas boas, pessoas que te ajudam, pessoas... nunca enche essa medida. Porque você tem um buraco ali nessa relação, né? Tem um ressentimento ali, entupindo o cano, que passa a vida, tá? Então, assim, é um buraco que você traz emocionalmente, que você acha, você acredita que a sua mãe não lhe deu, então você fica sempre buscando isso. Isso é muito interessante porque
as pessoas acabam confundindo muito o seguinte: não, Ana Jara, eu entendo que a minha mãe, né, passou por tudo isso, eu entendo que na época a minha irmã estava doente, eu entendo que a minha mãe estava sozinha, eu entendo que o meu pai abandonou a minha mãe e tal, e ela teve que dar conta da casa, tinha que trabalhar e tudo. Eu sei que você tem clareza mental disso, mas eu não estou falando do campo mental, estou falando do campo emocional. Ana Jari, como é que eu sei que o meu campo emocional, o que está dentro do meu campo emocional? Olhe para suas relações. Se você está numa relação e essa relação está complicada, está difícil, está pegada, está travada, a raiz disso está na relação com a mãe. Então você é convidado a visitar esse lugar para que você possa tirar tudo aquilo que está entupindo o seu... E o que é que entope, Ana Jara? Ressentimentos. Ressentimento. O ressentimento, o ódio, a culpa, a raiva, a carência, tudo isso são ressentimentos que você fica repetindo e fica impedindo de você receber aquilo, a força que essa mulher tem para te dar. Bert vai falar que nós temos que tomar a nossa mãe. Então, se você for estudar um pouco sobre constelação, você sempre vai escutar aqui: a gente precisa tomar a nossa mãe e tomar o nosso pai. Não gera o que é isso? É engolir eles, né? Assim, a seco? Não. Se eu te dou uma coisa, tá? Você recebe. E às vezes você recebe porque você precisa receber, porque você não vai fazer um desfeito, tá? Mas quando eu estou com uma coisa e você toma, é porque você quer essa coisa pra você. Então, é com essa mesma velocidade. Você pode dizer assim: não, mas eu recebo a minha mãe do jeito que ela é. Mental, tá? Recebe, mas recebe também com um bocado de ressentimento dentro, tá? Quando você toma a sua mãe, essa mãe, eu tomo a minha mãe pra mim, porque essa mãe foi a que Deus me deu. Então, do jeitinho que ela é, eu aceito ela do jeitinho que ela é. Só que eu aceito ela do jeitinho que ela é, mas a partir de agora eu vou fazer tudo diferente, né? Recebendo com muito amor, com muita gratidão. Então, o que é esse tomar a mãe, né? É zerar todas as críticas e todos os ressentimentos e todos os julgamentos da sua mãe, tá? É zerar. O que é, Ana Jara, tomar? É zerar. É você não olhar para ela e ver que ela... Cara, essa foi a mulher que te deu a vida e você não pode ter nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, independente do que ela fez. Porque a partir daí você diz assim: cara, eu sou adulto, né? Ok, até aqui a minha vida foi assim, ela fez isso, porque ela deu conta de fazer isso, e a partir de agora eu faço um pouco diferente, tá? E tomar a mãe, olhar para essa relação com a mãe é exatamente sobre isso. Na lei, na ordem do amor, chamada hierarquia, a gente vai entender que quando eu olho para minha mãe e eu digo para ela que faltou ela me dar isso, que ela deu mais atenção para minha irmã, para o meu irmão, que ela sempre dava os presentes, né? Que ela só me dava os restos, as roupas, né? Os restos das roupas, que ela só me tratava com violência, que ela não tinha aquele carinho, que sempre quando ela ia corrigir, ela nunca ia com amor, ela sempre ia na pancada. Então, quando eu olho para isso, se eu jogo isso na cara da minha mãe, eu preciso entender que eu estou julgando. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes que você precisa entender, cara, ela só te deu o que ela recebeu. Porque ali, entre ela e a mãe dela, também, né, ela só deu para a filha aquilo que ela recebeu da mãe. E muitas vezes, na constelação familiar, a gente vai entender que sempre a maldição, o mal, né, a dor, vai ainda por 4 gerações. Então, pode ser que a bisavó dela já tinha esse conflito com a mãe, que passou para a avó, que passou para a mãe, possivelmente a neta aqui, a bisneta, é quem vai precisar lidar com tudo isso. E isso chega mais forte para essa pessoa. Então, assim, ela chega num ponto, ela vai precisar olhar para isso, seja por bem ou seja por mal, tá? Freud
vai dizer pra gente, eu até escrevi aqui que eu acho massa essa frase dele. A fuga é o instrumento mais seguro para cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. O que é que Freud quer dizer com isso? Ele quer dizer que não adianta fugir. A vida vai te apresentar situações onde você vai ser obrigado a resolver isso dentro de você, que foi o que aconteceu com a nossa querida Leda, lá do filme, tá? Então, a Leda está presa nesse contexto. A Leda está presa aqui. Ela está presa entre a relação com a mãe e a relação com as filhas, tá? Vamos entender que essa é a Leda, essa é a mãe da Leda e essas são as filhas da Leda. Então, ela está presa numa triangulação, podemos dizer assim, tá? Onde no filme, ela vai dizer o seguinte, que lá pro Will, quando ela está conversando com o Will, ela vai dizer assim, olha, eu sentia da minha mãe que quando eu ia crescendo, ela ia se distanciando de mim, assim como uma pessoa que vai empurrando o prato que não quer mais comer. Ela usa exatamente essas frases. Só que isso, ela fala isso com a naturalidade, como muitas vezes a gente também fala, né, contando as coisas que a nossa mãe fala, assim, com o campo mental muito lógico, muito seguro daquilo, mas na realidade, o que ela está vivendo emocionalmente não condiz com o que ela pensa. Porque o que ela está vivendo ali é um processo, ela está presa nessa relação, e ela fala, né, exatamente a fala dela. E com as minhas filhas, ela vai dizer, né, e com as minhas filhas eu sinto que elas sugam demais de mim, e como é que eu vou dar uma coisa, né, como é que eu vou dar uma coisa a ela se eu não recebi da minha mãe, né? Então, notoriamente, a gente encontra ali, e ela fala sobre isso, de uma relação difícil com a mãe, quando o marido dela vai dizer assim, olha, não faz isso, eu vou levar as nossas filhas para lá. Não leva elas para aquele buraco de onde eu precisei sofrer muito para sair, algo assim. A minha mãe não sabe nem ler, né? Ou seja, julgamento. Então, era uma relação difícil ali com a mãe, que não está muito explícita, mas as poucas falas pontua isso de uma forma muito clara. Então, se eu estou presa ainda nessa relação, se eu estou presa nessa simbiose, o que é a simbiose? É uma ligação difícil, é uma ligação complicada, que eu não consegui me separar ainda disso, porque isso ainda tem muito ressentimento. Eu tenho raiva da minha mãe porque ela fez isso comigo. Eu tenho raiva da minha mãe porque ela não conseguiu me amar. Eu tenho raiva da minha mãe porque ela foi se separando de mim quando mais eu precisava dela. Esse é o contexto dela, esse é o conteúdo, esses são os ressentimentos que estão presos aqui. E é exatamente aqui que ela também se encontra com a filha. Ela só dá aquilo que ela recebe. Ela não tomou a mãe dela, né? Ela quer excluir. E dentro das constelações a gente vai entender que ninguém pode ser excluído do sistema familiar. Imagina a mãe, né? Então, se eu vou excluir isso, eu posso excluir isso da minha, né? Da minha convivência, mas isso vai se manifestar de uma forma muito forte ali dentro de mim. Então, dentro da constelação familiar, a gente entende que ela vai falar que ela tem 2 filhas. E as 2 filhas, a primeira e a segunda, preste atenção, a primeira e a segunda. Então, na primeira filha, ela dá demais, né? Por quê? Porque eu quero fazer com a minha filha aquilo que a minha mãe não fez comigo. E muitas de nós estamos presas exatamente aí dentro da nossa maternidade. E aí a gente acaba criando um filho sem limite. Por quê? Porque eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. E tudo bem você querer dar para o seu filho, tá? Aquilo que você não teve na sua infância é saudável. Agora, como é que está esse canal? Tá cheio de ressentimento? Então, esse ressentimento passa também para o seu filho. Ana Jari, como eu faço para que esse ressentimento não chegue até eles? Limpando. E como eu faço isso? Através da terapia, né?
Leda teria evitado tudo aquilo que teria evitado todo aquele final de semana ali na praia, com todas aquelas coisas inesperadas, se ela tivesse feito terapia na época quando ela era mãe. Só que o que aconteceu ali? Sim, ela tinha 2 filhas, já, porque é muita coisa, eu vou tentar explicar para vocês. Então, assim, ela tinha 2 filhas. Essa aqui, primeira, foi lá e suga tudo que ela, né? Ela fala, ó, a minha filha, a primeira, ela não é desprovida. Ela suga tudo que eu tenho, inclusive as minhas habilidades mais secretas. Agora, a segunda, ela se sente desprovida. Então, essa aqui, ela não vira mãe. Quem é que vira mãe? A que está desprovida, ou seja, aquela que acha que não recebeu da mãe. Ou seja, repete. A mãe acha que ela não recebeu da mãe o suficiente e essa aqui vira mãe também para viver exatamente a dor que a mãe está vivendo. Então, isso é uma simbiose materna. Então, entenderam até aí, né? Coloca aqui nos comentários se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês. Então, a tendência é que essa filha, segundo, comece a repetir com elas. Por quê? Porque na maternidade, gente, quando a gente se torna mãe, independente de ser mãe biológica, claro que a mãe biológica vem com isso muito forte, mas as mães adotivas também passam por isso. O quê? A maternidade, ela faz você acessar, ela faz você visitar todas aquelas memórias que você teve na sua infância com a sua mãe. Por isso que existe muito forte a questão da depressão pós-parto, daquelas baixas, né? Por isso que é tão sensível o puerpério, porque a mulher, além de estar criando ali uma criança, né, está se doando ali para um ser, ela precisa fazer esse movimento de doação, mas se lá no canalzinho com a relação com a mãe dela, ela não entende que ela recebeu isso da mãe dela e isso tem ressentimento ali, isso vai fazer com que essa mãe sofra muito mais. Então, o que é que acontece ali? As filhas da Leda, a gente vê que não é sobre a maternidade, né? Mas as filhas fazem, ela está todo o tempo tendo que visitar essa infância, né? E ali tem uma raiva muito grande. Leda tem raiva da mãe. Isso fica muito claro quando o marido diz que vai levar as filhas para a mãe, e ela fala com muito ódio, com muita raiva, ela não vai dizer, não faça isso, não sei o que, ela vai realmente gritar. Então, o que é que tem ali? Raiva. Então, o que é que pulsa ali dentro da Leda quando ela está tendo situações difíceis com as filhas? Raiva. Então, o que é que acontece ali? Leda, ela pega no filme, né, que é que a gente vai entender ali, que Nina, né, ela foge. Na verdade, assim, quando ela tem a questão da boneca, né? Vamos entender um pouquinho da boneca pra gente entender onde é que a Nina vai se enquadrar aí. A boneca, Leda tinha uma boneca de infância e ela deu pra filha mais velha. Olha, fica com ela aqui enquanto eu amamento a sua irmã e ela é muito importante pra mim. Então, o que é que a filha mais velha fazia? Como ela não conseguiu dar limites a essa filha, porque ela queria dar tudo para aquela filha, porque não recebeu da mãe, então ela vai lá e coloca tudo e a filha quer tudo dessa mãe, ela suga tudo. Então, tá alimentando a outra, não vem cuidar de mim, o que é que eu faço? Eu vou rabiscar a boneca. Então, quando ela chega, ela diz, por que você fez isso? Né? Só que aquela boneca, ela tem uma simbologia da criança interior da Leda. Então, ela fica com muita raiva da filha e joga a boneca, ou seja, como se ela ali jogasse a criança interior dela, né? Tudo aquilo que representava a infância dela, joga e vai embora. Então, ela vai falar que a filha mais velha, a primeira filha, ela rouba dela, né? Ela suga dela tudo que ela tem. Tá? E aí a gente vai entender a simbologia dessa boneca lá na Helena, que é o final de semana na praia. No final de semana na praia ela tá lá, linda, bela e maravilhosa. E aí ela vê Nina, né? A Nina, existe ali uma representação do que a gente vai entender. A Nina tá representando ela quando ela era mãe. A filha da Nina, Helena, representa as filhas da Leda. E a boneca representa exatamente aquela boneca, aquela criança interior. Então, ela olha para Nina
E você vê a Nina meio assim, que com um olhar meio sedutor, meio manipulador, meio mafioso, meio desconfiado, meio de que, né, vai já dar o bote, tipo assim, eu quero que você me fale o que aconteceu. Então, se ela tem um olhar assim muito, ela passa a não ser de confiança, né, Nina? E a gente vai entender exatamente que é exatamente essa pessoa que é fiel ao clã, porque a gente olha para os acompanhantes da Nina, a gente vê que é todo mundo ali meio mafioso. Então, o que é que ela faz? Ela enfia, né? E aquilo ali tem uma simbologia também muito grande. Ela enfia aquele grampo, né, na barriga da Leia. Aquilo ali tem uma simbologia muito importante que eu vou falar para vocês no final. Então, vamos entender o seguinte. Ela passa ali, ela começa a ver, a vida vai te trazer a situação. Quando você não quer olhar, né? E quando ela entendeu assim, cara, é difícil pra mim, não quero mais, eu vou fugir. E aí é quando ela sai de casa, passa 3 anos, né? E tem toda aquela cena. Foi quando ela, cara, eu não quero mais lidar com isso. Ou seja, foi que ela fez, eu quero fugir disso aqui. Ela fugiu pra viver uma coisa com outro homem. Muitas de nós fugimos pro trabalho, muitas de nós fugimos para uma relação que também não tá boa, muitas de nós fugimos para as drogas, muitas de nós fugimos para a prostituição. Por quê? Porque olhar para esse conteúdo aqui que a filha dela trouxe, que é olhar para essa criança interior, é muito difícil, então eu preciso fugir. Só que, como Freud disse, não adianta fugir, porque a fuga é o caminho mais certo que você tem, né, para você acessar aquilo que você não quer. Então, o que ela faz? Ela foge. Então, depois de muito tempo, ela numa praia, ela começou a acessar essas informações. A vida colocou uma situação ali para ela, onde ela precisou acessar aquelas informações. Então, ela vai viver tudo aquilo que estava podre dentro dela. E também isso é muito visível naquela cena lá das frutas, né? Que as frutas muito bonitas, mas ela tem lá, ela vê a Nina e quando ela volta para dentro de casa, que ela puxa, ela vê podre. Podre é aquilo que ela fez? Não, podre é referente a como ela estava se sentindo. Então, assim, ela foi uma mulher que ela bancou a decisão dela de sair de casa. A gente vê que ela conseguiu a independência dela, foi viver o sonho dela, tá? Então, ela banca, ela não se vitimiza. Em nenhum momento você escuta ela se vitimizando ou ela sendo a salvadora ali da história, né? Mas a gente vê uma mulher que em nenhum momento Leda aparece estar plenamente feliz, né? A gente sempre sente ali na áurea dela uma energia de que tem um peso, de que tem uma culpa, de que tem uma raiva ali que ela não consegue lidar. E ela vai empurrando ali com a barriga. Só que no final de semana, na praia, a vida apresenta para ela aquela situação ali, onde ela meio que sente raiva da Helena, porque ela vê a Helena fazendo com a Nina exatamente o que as filhas faziam com ela. Que é aquela questão de exigir uma demanda e como é que eu vou te dar aquilo que eu não recebi da minha mãe? Então vem a fúria. E a gente vê muito isso na nossa maternidade. Quem é mãe aqui vai me entender. Que às vezes os filhos vêm com uma demanda, mãe, 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 e aquilo ativa uma fúria dentro de você que às vezes você até meio que se esconde no banheiro, respira, toma um copo d'água, porque você tem medo também daquela fúria que tá ali. E aquela fúria não é da criança. Aquela fúria é sobre você com relação à sua mãe. Então, de onde vem toda aquela raiva? É da criança? Não, a raiva não é da criança. A raiva é porque aquela criança está fazendo você acessar a raiva que você sentiu, a decepção que você sentiu, a insegurança que você sentiu, o medo que você sentiu lá na época quando você era filha com a sua mãe. Tá? Então, o que é que a gente vai entender ali? Quem era a boneca? A boneca era a criança interior da Lena, ou seja, representava tudo aquilo que a Lena viveu com a mãe dela. Então, ela pega, ela rouba, né, a boneca, ela esconde a boneca com uma tentativa de reviver, né? Só que ela não sabe, é tudo um momento inconsciente, tá percebendo? A gente vive também esse mundo todo no inconsciente. E o convite que eu tenho para fazer para vocês aqui é, cara, vamos se estudar, porque a gente passa por esse momento inconsciente de uma forma cega e a gente vive caindo no mesmo buraco e a gente não entende como sair. Então, a partir do momento que você estuda, que você entende sobre a sua história, sobre o seu clã, sobre a sua ancestralidade, sobre a sua relação com a sua mãe, quando você tem coragem de olhar para isso, você consegue ser muito mais assertiva nas suas relações, você tem o poder de escolha.
Quando a gente não quer olhar para isso, você fica refém disso, tá? E lá o que acontece, né? Ela vai ter a experiência de cuidar da criança interior dela conforme ela cuida da boneca. Então, ela vai lá, ela lava os risquinhos, né, da boneca, ou seja, todas as vezes aquela raiva, né, de estar riscando, que era exatamente a raiva da filha. Então, ela vai fazendo ali um movimento de cura interior de uma forma muito inconsciente. O momento onde ela... E tem hora que ela guarda a boneca, tem hora que ela tira, tem hora que ela acha que perdeu, tem hora que ela joga no lixo, tem hora que ela recolhe. Então, tudo aquilo ali é como ela lidava com a fúria daquela criança interior dela, né? Das memórias da infância que aquela mulher, daquela criança tinha com a mãe. Outra coisa também importante, que é quando ela vai limpar e aí sai assim um bicho, né, uma lesma de dentro da boneca. Aquilo ali também representava simbolicamente tudo aquilo que a podridão, né, tudo aquilo que estava de ruim dentro dela, e ela consegue, conforme vai acontecendo com a boneca, as coisas vão acontecendo também ali na vida dela, ou seja, ali é um movimento de cura. De uma forma muito inconsciente, ela está vivendo um momento de cura de uma forma inconsciente. Dentro da terapia, eu conduzo as minhas clientes a passar por essa etapa de uma forma muito consciente. E é sim um processo muito doloroso, porque você lidar com a sua sombra, com as suas dores, enquanto você passou 30, 40, 50, 55, 60 anos sem olhar para isso. Olhar para isso é muito difícil, né? Mas é mais confortante quando você sabe que tem uma pessoa conduzindo, quando você sabe que tem uma pessoa te dando as motivações corretas, quando tem uma pessoa ali que está te explicando exatamente aquilo que você está vendo, que aquele monstro ali às vezes não é um monstro tão grande, ele tem... Então assim, eu te ajudo a passar pela caverna dentro desse processo da terapia que eu conduzo as minhas pacientes, as minhas clientes, né? Então, ela consegue fazer esse processo de cura? Ela consegue. E assim, ela sempre se sente culpada, né? Quando ela vai entregar a boneca pra Nina, ela se sente também culpada quando a Nina começa... A Nina chega lá para pedir um favor, e aí sai de lá apunhalando a mulher, ou seja, aquele olhar, né, muito sedutor, aquele olhar meio de uma pessoa que a gente não pode confiar. Então, uma pessoa que se diz realmente muito, muito fiel ao clã dela, né? E ela vai lá e fura ela. Aquele furo que faz com que o filme comece e termine, na mesma cena, fala sobre o quê? Que aquele furo ali, né, é uma forma dela se sentir compensada, uma forma de compensação de que, cara, eu fui punida por tudo que eu fiz. Porque até então ela não se sentia, ela bancou a escolha dela, mas ela não se sentia punida pelo mal, não que ela fez às filhas, mas por toda a raiva que ela acumulou da mãe. Entende? Então, por isso que Bert vai falar pra gente que, cara, toma a tua mãe, tá? Visita essa relação com a mãe, tenta entender, tenta purificar isso. Isso não é um movimento fácil de fazer, isso não é uma coisa rápida de fazer, isso leva tempo, isso leva terapia, né? Isso precisa ser conduzido no processo de terapia, mas é extremamente possível e é muito libertador. Você percebe que você passa a ser uma nova pessoa, né? Você percebe que assim, vai nascendo em você uma vontade de fazer coisas que antes você não tinha, né? Que é a questão da procrastinação. Às vezes eu quero fazer uma coisa, eu tento, mas não consigo. Quando você faz esse processo com a relação à mãe, você percebe que os impulsos da sua alma vão sendo outros. E então é quando no final, né, ela pega a laranja, que é uma forma de simbologia ali com as filhas, né? Que a memória afetiva dela com as filhas sempre era a laranja, ela pega a laranja e ela liga para as filhas e assim, é uma ligação diferente, né? É uma ligação onde elas choram e ela não tá ligando para se vitimizar. Olha, a menina fez isso. Ela não tá ligando para se vitimizar, ela tá ligando para dizer assim, olha, eu tô aqui. Fala que eu estou aqui, agora sem aquela raiva, sem aquele ressentimento. Fala, porque agora eu posso te dar aquilo que você quer, tá?
Então, muitas vezes a gente vai querer, tudo bem a gente querer dar para os nossos filhos, né, aquilo que a gente não teve na infância, mas como está o seu canal, tá bom? Então, eu espero que isso ficou muito grande, né, 35 minutos, mas eu espero muito que essa análise tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido para você. Compartilha com mais pessoas. Dá o like aqui, se inscreve no canal, porque sempre eu estou colocando aqui dicas de filme para você assistir no final de semana e fazer com que não seja só um tempo jogado fora, né? Para que vocês também façam aí os processos terapêuticos de vocês, vão ampliando a consciência de vocês, vão saindo dessa fase de negação, tendo cada vez mais consciência, tá bom? Para que vocês possam aí ir transicionando e fazendo os processos de cura de vocês. Então, beijo, tchau, tchau.